Você está entrando no canal Mistérios do Brasil Sombrio. Ir para um lugar e esquecer como chegou lá não era só automático. Você sai de casa com um destino claro, um compromisso simples, um caminho conhecido e, de repente, você já está lá, parado, no lugar certo, sem lembrar de um único passo do caminho. Nenhuma curva, nenhum semáforo, nenhuma decisão, apenas o início e o fim. A explicação mais fácil chama isso de modo automático. O cérebro assumindo enquanto você pensa em outra coisa. Mas existe um detalhe que incomoda. Às vezes, você não estava pensando em nada, nenhuma distração, nenhuma lembrança, apenas vazio. E mesmo assim, chegou. Gabriel começou a perceber isso depois de episódios pequenos, trajetos curtos, caminhos que fazia todo dia. Um dia, saiu do trabalho e, sem perceber, já estava na porta de casa. Sem memória do trajeto. Achou estranho, mas ignorou. Cansaço, rotina. Na semana seguinte, aconteceu de novo, só que mais longo. Ele saiu para resolver algo no centro da cidade. Entrou no carro e o próximo momento consciente foi já estacionando com o motor desligando sozinho. Nenhuma lembrança do percurso, nenhum trecho registrado, apenas o destino concluído. Dessa vez, ele se incomodou. Começou a prestar atenção. Tentou se manter focado enquanto dirigia. Narrava mentalmente cada ação. Virando à direita. Semáforo vermelho. Rua tal. Funcionou por alguns minutos, até que não funcionou mais. Um corte, um salto, e ele já estava mais à frente, como se um pedaço do tempo tivesse sido removido. Nos dias seguintes, os episódios ficaram mais frequentes, mais longos e mais estranhos, porque não aconteciam só dirigindo. Às vezes, ele levantava para pegar água e voltava, já na cozinha, com o copo na mão. Sem lembrar de levantar, caminhar, abrir a torneira. Outras vezes, se via já em um cômodo que não pretendia entrar, como se o caminho tivesse sido decidido por algo além dele. Gabriel começou a registrar tudo. Horários, locais, sensações, e encontrou um padrão. Sempre acontecia quando o ambiente estava silencioso, quando não havia distração externa, como se o silêncio abrisse espaço. Uma noite, ele decidiu testar de forma diferente. Ficou sentado na sala, imóvel, olhando para um ponto fixo. Não pensou em nada, não se distraiu, apenas ficou e esperou. O tempo passou devagar, o silêncio ficou mais denso. E então, aconteceu. Não houve movimento consciente, não houve decisão. Mas ele já não estava mais sentado, estava em pé, no meio do corredor, o corpo em outra posição, a respiração diferente, como se tivesse caminhado, sem que ele estivesse presente. Gabriel sentiu o coração acelerar. Não era só esquecimento, era ausência, como se ele não estivesse ali, enquanto o corpo continuava. Nos dias seguintes, algo pior começou. Pequenos detalhes surgiam depois desses saltos. Coisas que ele não lembrava de ter feito. Uma porta aberta, um objeto fora do lugar, uma luz acesa em um cômodo onde ele não tinha estado, pelo menos não conscientemente. E então, ele viu. Pela primeira vez, durante um desses episódios, ele voltou no meio de um movimento, o corpo andando, a perna no ar, e por um segundo, ele percebeu algo ao redor. Não era a casa, não era o ambiente normal. Era outro espaço, sobreposto, como se existisse algo ali, no mesmo lugar, mas fora do alcance comum. E naquele espaço havia movimento, formas, presenças, acompanhando, observando. E então, o corpo completou o passo, e ele voltou completamente, de volta ao corredor, à casa, à realidade normal. Mas agora, com uma certeza. Ele não estava sozinho enquanto não estava lá. Nos últimos dias antes de desaparecer, Gabriel deixou um áudio no celular, a voz baixa, cansada.
Não é automático, é troca. Um silêncio curto, e então ele continua. Você sai e algo assume. O áudio termina ali. Gabriel nunca mais foi visto. A casa foi encontrada vazia, mas com um detalhe estranho. Marcas no chão, trilhas repetidas, caminhos feitos várias vezes entre os mesmos pontos, como se alguém tivesse caminhado ali muitas vezes, mais do que o necessário, porque o verdadeiro problema de ir para um lugar e esquecer como chegou não é a falta de memória, é o que aconteceu enquanto você não estava presente. Porque enquanto você acha que foi só distração, algo pode ter usado aquele tempo, aquele espaço, aquele corpo. E o pior, pode ter aprendido o caminho, porque da próxima vez, talvez não precise mais devolver você no destino. Talvez escolha outro lugar, e dessa vez, você pode não voltar para lembrar. Se essa história te arrepiou, se inscreve no canal. O próximo mistério pode ser o seu.